E aí, galera do primeiro ano, professor Davidson de volta para a gente trabalhar as aulas 33 e 34 e falarmos sobre cultura medieval. A gente já vem falando aí várias aulas sobre Idade Média, né? Que demora 1000 anos, a gente já finalizou isso. Nós já estamos nas grandes navegações, na expansão comercial, mas a gente faz um retornozinho agora nessas duas aulas para trabalhar a cultura medieval, né? Como era o comportamento social, quais eram as ideias, as verdades daquele período, tá certo? Segura a onda aí que a gente vai começar. Primeiramente na Alta Idade Média, que começa no século V até o século X, ok? Ou seja, os 5 primeiros séculos de Idade Média. Qual era a cultura ali naquela região? Os principais aspectos foram paganismo, dogmatismo cristão, culturas diferentes, monástica, cortesã e popular, e racionalismo. Aqui, paganismo é o quê? É isso que a gente tem até hoje, né? Principalmente em relação aos católicos, que tem a crença em signos, em mal-olhado, em encantamentos, em magia, né? Simpatia, essas coisas que acredita assim que funcionam na nossa vida, tá? São essas crendices, tá? Isso a gente chama de paganismo. Isso não é uma coisa oficial, está na Bíblia da Igreja Católica, né? Se não está na Bíblia, é pagão. Então, essas ideias, elas são pagãs, mas estão no cotidiano do cidadão católico, certo? Principalmente o católico. Dogmatismo cristão, né, são os dogmas, as ideias, as verdades que a igreja difundia, né, para a sociedade medieval. Naquele período ninguém podia fugir dela, tá? Apesar de ter o paganismo, mas os dogmas estavam ali para direcionar toda a sociedade, né? Os pecados capitais, tá? Tudo relacionado, né, ao céu, ao inferno, né? Então tudo estava ali para definir uma ordem social, certo? Até mesmo a escala social era definida pela Igreja Católica, né? Quem nascia servo, servinho e servão seria para a vida inteira, certo? Então, dogmas são verdades incontestáveis e elas que definiam a vida do cidadão na Idade Média. Cultura monástica, que tem a ver com mosteiro, né? Então, os mosteiros é um local de sociabilidade, se tornou na Idade Média, né? Lá onde as pessoas copiavam, né? Os monges copistas, né? E difundiam o conhecimento bíblico, né? Por um certo momento depois vão surgir as escolas, depois as universidades, né? Então vai formar o que? Uma cultura em torno disso, chamada de cultura monástica, que é uma cultura letrada, tá? Uma cultura de pessoas que sabiam ler. E nós sabemos aqui que a minoria, mas a minoria mesmo na Idade Média, sabia ler e escrever, ok? Cultura cortesã é a cultura da corte, né? Jogos, espetáculos, teatro, né? E de regras de etiqueta, tudo isso é cultura cortesã, cultura de corte. Essas regras de etiqueta que a gente fala hoje, né? De educação, de comportamento, de polimento à mesa, como sentar, como comer, essas coisas, tudo isso são regras de etiqueta. Isso iniciou no mundo europeu durante a Idade Média, principalmente pela nobreza, tá? Isso vai se fortalecer ainda mais nas monarquias absolutistas, quando as regras de etiqueta vão se tornar muito fortes, né? E depois vão extravasar esse âmbito cortesão, né? Esse âmbito da nobreza, e vai para o meio da sociedade. E popular, né? As danças, as crenças, as literaturas, né? Literatura popular, principalmente a literatura narrada, difundida oralmente, porque a grande parte das pessoas, a maioria não sabia ler nem escrever, né? Então isso era declamado nas feiras, nas procissões, né? Nas festas religiosas, né? E nas festas populares, né? Também tinham essas declamações de poesia popular, as músicas populares, os teatros populares. Então isso fazia parte da cultura popular iletrada, tá? Essa aqui é letrada, aqui é iletrada. Nós temos também o nascimento de uma ideia de racionalismo, agora racionalismo cristão, né? Porque racionalismo já existia na Grécia Antiga, os pensadores, os filósofos gregos já comungavam essa ideia de razão, né? Então nós vamos ter um racionalismo também misturado com a ideia de religião,
certo? A gente vai ver já já um pouquinho disso. Então tem a cultura monástica, né? Aqui os monges copistas fazendo a cópia dos livros sagrados, eram todos escritos à mão mesmo, então demorava-se muito, né, para escrever uma Bíblia e poder difundir, né, e poder repassar esse conhecimento bíblico para outras pessoas. Isso só vai ser ampliado a partir da criação da imprensa, certo? Vamos lá. Filosofia medieval, a Alta Idade Média ainda do século V ao século X. Santo Agostinho, né? O que Santo Agostinho vai dizer? Qual a principal obra dele? A Cidade de Deus. E qual a ideia principal? Subordina a história à vontade divina e estabelece a predestinação. O que ele quer dizer com isso? Que tudo que a gente faz, tá, é determinado por uma vontade divina, certo? E quando você nasce, você já nasce predeterminado, tá? Predestinado a um fim, tá? Se você já nasce predestinado ou ao inferno, ou você já nasce predestinado ao céu, ou você já nasce predestinado a ser um servo, ou você já nasce predestinado a ser um nobre ou um membro da igreja, né? É assim que eles definiam aquela escala social, né? Clero, nobreza e servo. É por nascimento, gente. É por nascimento, é por predestinação também, né? Então você já nascia daquela maneira. Ou seja, todos que nasciam filhos de servo, logicamente eram predestinados aqui a ser um servo. Coitado, né? Então não tinha jeito não. E tudo que o homem faz era determinado de cima o quê? Para baixo, tá? Todo nosso comportamento social, todas as nossas ideias vêm de cima para baixo, vêm de Deus. Essa que é a ideia do Santo Agostinho. Okay? Educação, claro, controlada pela Igreja Católica, né? As primeiras escolas, as primeiras universidades serão criadas pela Igreja Católica aí na Alta Idade Média, tá? No início da Baixa Idade Média já, tá bom? Escola dos mosteiros, escolas junto às catedrais, chamadas também escolas monásticas, tá bom? Vai começar ali a partir do século XI, XII, XIII em diante, ok? As universidades foram criadas para quê? Aquelas escolas monásticas não estavam dando conta de ensinar os cidadãos, tá? Ou seja, aqueles cidadãos, aquela pequena elite de nobreza, aquela pequena elite que fazia parte da igreja, tá certo? Então ela que era ensinada naquele período, né? Os pobres, a ralé, ninguém era ensinado, né? De cavaleiro para cima, esse sim tinha acesso às escolas monásticas, só que elas não estavam dando conta, né? As monásticas ou episcopais, como se chamam, de fazer esse ensino avançar, né? De extrapolar o ensino. Então vai surgir o quê? As universidades, que é um ensino superior ao ensino monástico, certo? Então, por conta também do desenvolvimento urbano, né, e o contato com os árabes, que eram muito feras na medicina e em outras áreas, ou seja, o nascimento da universidade no mundo europeu medieval, ele vai se basear também na medicina, né, no direito principalmente, ok? Então, olha só, universidades vão ser criadas no século XII, Salerno, Paris, Oxford, Cambridge, Montpellier, Salamanca, Nápoles, Roma, Coimbra, né? Em todas havia influência da igreja na transmissão da cultura, na transmissão do conhecimento. Então não era um conhecimento totalmente científico, era um conhecimento baseado no ritmo da Bíblia, de princípio, meio e fim, gente, né? Tudo tinha um princípio, meio e fim baseado na Bíblia. Então não era uma ciência pura, era uma ciência religiosa, vamos dizer assim, certo? Olha aqui, o ensino, né, nas universidades, era esse o estilo da sala de aula, né? Pessoas assim ao lado, com o doutor no meio, né, o professor no caso. Olha só aqui, ó, também essa ilustração sobre a universidade, sobre as aulas. O cara com um livro, né, com o suporte do livro, né, lia lá uns textos, explicava e tal. Ou seja, o que a gente faz hoje é o que eles faziam naquela época, gente, né? Não tem muita diferença não, isso é uma sala de aula, só que a disposição dos alunos diferente um pouco, né? E também o professor dava com o livro, no caso ali, às vezes é a Bíblia, às vezes é um livro, e ensinando,
né? Ou seja, o nosso modelo de educação ele é muito antigo. O nosso modelo de educação é do século XII, do século XI. Tá? Ou seja, está na hora de mudar, não é não? Está na hora de mudar isso aí. Olha lá. Universidade de Paris, criada em 1170, né? Século XII, olha só que beleza. Está lá até hoje, funcionando. Tá? Ensinava-se o quê? Trivium, quadrivium. Tá? O que é o trivium? Gramática, retórica, lógica, dialética. Tá? 4 a 5 anos recebia o título de bacharel. Depois do quadrivium, aritmética, música, geometria, astronomia, de 3 a 4 anos recebia o título de mestre. E a especialização ele podia fazer teologia, direito e medicina também. Bom? Filosofia medieval, agora na baixa Idade Média, do século X ao século XV. Vamos agora para o final da Idade Média, né? Do meio para o final, na parte final. E o que se estudava? Qual era a verdade da época? Agora a gente sai do Santo Agostinho e entra no São Tomás de Aquino. A ideia dele, a doutrina chamada de tomismo ou escolástico. Tá? São Tomás de Aquino. Tomismo ou escolástica. Obra, principal obra, Suma Teológica. E o que ele dizia nessa obra? Olha só. Que a razão deveria se conciliar à fé. Tá? Razão e fé deveriam andar juntas. Para o bem de quê? Para o bem da humanidade. Nenhuma se sobrepondo à outra. Certo? Até porque a razão era um atributo divino. Foi Deus que deu a razão para o homem. Então ele poderia utilizá-la. Só que junto com a fé. Ok? E também o São Tomás de Aquino defendia o livre-arbítrio. O que é o livre-arbítrio? É a livre escolha. Né? Livre escolha de quê? Escolha de vida, gente. Né? Você tem a liberdade de optar pelo que você quer na sua vida. Claro que a igreja não permitia isso. Né? Não permitia. A igreja só te dava um caminho: ser cristão e obedecer aos dogmas da igreja. Okay? Só depois da reforma protestante, né, é que vamos ter um livre-arbítrio de verdade. Bom? Ou então você teria um livre-arbítrio escondido. Porque se alguém visse, te denunciava. Então, bora lá. Ciência. Tivemos o Abelardo Baffo, no século XII, né? Estudou os terremotos, estudou a digestão, estudou a respiração. Né? Lembre bem, não podia abrir corpos. A igreja não permitia, porque o corpo era algo sagrado. Né? E no mundo árabe já abria, já fazia cirurgias, já fazia um monte de coisa. Você achei que o filme O Físico, você vai ver essa questão da medicina, o avanço da medicina no mundo árabe, enquanto no mundo ocidental, medieval, europeu, né, tinha as ideias dos magos, das magias, ninguém abria o corpo, só analisava por fora, fazia uma garrafada, um remédio lá para tentar fazer a cura. Né? Frederico II, né, imperador do Sacro Império Romano Germânico, protegeu inúmeros pesquisadores, cientistas, né? Protegeu de quem? Da punição da Igreja Católica, tá? Roger Bacon, século XIII, somente os métodos experimentais possibilitariam a certeza, ou seja, para o homem ter uma certeza de alguma coisa, ele tinha que fazer a análise experimental, ele tinha que testar, quantificar, calcular, tudo isso aí. Ou seja, é a ciência empírica que estava nascendo no século XIII com Roger Bacon. Tem que testar, só que em números, tá bom? A ciência matemática era a ciência. Tudo para ser comprovado e para ser chamado de científico tinha que ser calculado naquele período. A arquitetura, né? Temos duas arquiteturas, dois estilos: a românica e a gótica nesse período. A arquitetura de igreja que está falando. Então, olha só, estilo românico floresceu entre o século XI e o século XIII. Apresenta traços simples e austeros, né? Horizontalidade. Olha só, é mais horizontal do que vertical. Vamos estudar um pouquinho isso aqui, ó. Estilo artístico surgiu no final do século X e início do século XI, né? Que se prolonga até o século XIII, em algumas regiões da Europa Ocidental. Né? O seu nome foi atribuído pelos historiadores de arte devido às influências de quem? Lá do Império Romano, lá de Roma, das obras de Roma. Né? Por isso que é tudo meio arredondado e horizontal.
não era pontudo e vertical e alto. Era grande pra caramba, mas era horizontal. De caráter essencialmente religioso, tá? Igrejas e conventos, e civil também, que servia para as prefeituras, né? E militar também para os castelos, as fortalezas de estilo românico. Quais são as características? Esse arco de volta inteiro, olha só, tá? Olha só que beleza. O arco do triunfo, né? Famoso por conta desse movimento. Olha só isso aqui, né? Olha só isso tudo, tá? Abóbadas também, tudo isso aí, ó. Paredes muito grossas. Não sei se vocês já ouviram aquela piada. Esse cara aí é mais bruto que parede de igreja. Por que parede de igreja? Parede de igreja antiga, gente. Parede de igreja antiga você deita em cima, atravessada assim, porque é muito larga, né? É muito larga. Já como não tinham material bom, né, eficaz como hoje, decidiu fazer uma parede muito larga para sustentar aquele prédio inteiro, tá bom? Então vai numa igreja antiga, numa capital dessa aí, e vai na janela, tu vai ver a largura da parede, tá? Reforçadas com contrafortes, interiores com pouca iluminação. Interiores com pouca iluminação é para dar aquele ar de tranquilidade de você com Deus, né? Aquele momento íntimo, tranquilo, tá vendo? Decoração com afrescos, né? Aqueles vitrais, certo? Olha aqui, românicos de São Vicente de Tahu, na Barcelona, né? Então esses vitrais até hoje tem algumas igrejas aqui no Brasil, aqui em Beatriz também, nós temos esses vitrais, tá? E o gótico desenvolveu-se entre os séculos XII e XVI, apresenta leveza, elegância e traços verticais, né? Se aquela era traço horizontal, o gótico é traço vertical e muito detalhe, olha só, muito detalhe, muita riqueza de detalhes, ok? Vamos ver aqui, nome criado por Vasari, com fortes conotações pejorativas, designando um estilo somente digno de bárbaros e vândalos, né? A galera já estava queimando o gótico, tá? Ligado ao desenvolvimento econômico das cidades e ao crescimento da burguesia e associado ao fortalecimento do poder real, certo? Olha só a Catedral de Colônia, que linda essas pontas, né? Essas pontas estavam apontando para onde? Para o céu, para Deus. É esse o sentido dessas pontas aí, nas catedrais góticas, tá? Olha a verticalidade, a aproximação do reino dos céus, né? Umas menos pontudas, mas todas verticais, ó, e outras muito pontudas mesmo, né? Paris, a Catedral de Notre Dame pegou fogo ano passado, né? Catedral de Colombo de novo, olha só que beleza. Amplitude dos espaços internos muito grande, né? Muita riqueza de detalhes. As abóbadas, elas não eram, os arcos não eram arcos arredondados, como o estilo românico, é um pouco diferente, certo? É de ogiva, o arco, né? Arco de ogiva, ó, parou, olha só, não é arredondado igual era o estilo românico. E olha só que riqueza de detalhes, de vitrais, ó, que beleza, hein? E não era escuro igual na românica, tá certo? É mais claro, porque tem muito mais vidro e janelas muito grandes, enquanto a românica as janelas eram pequenas, que é para justamente entrar pouca luz. Mas as duas eram grandes para representar o que? A grandeza de Deus perante a pequenez do ser humano. Decoração muito abundante, portais monumentais, arcobatantes portaréis, pináculos de agulhas. Olha só a riqueza de detalhes dessas igrejas aqui, tá? De Notre Dame, né, uma delas aí. Ambiente de luz divina, grandes janelas, rosários, utilização de muitos vitrais, muito mais do que as de estilo românico. Beleza? Olha aí. Então, galera, finalizamos aqui a cultura medieval. Falamos de várias coisas, de filosofia, de cultura popular, de cultura monástica, de igreja, de arquitetura, certo? Então, a gente finaliza por aqui, né, lembrando a você que você tem que focar lá no qualitativo, né, fazer as tarefas mínimas e complementar, porque vai ser utilizado para a sua nota do segundo mês. Valeu? Um abraço e até a próxima aula.